Olá, o que eu quero falar aqui é sobre a maior parábola da Bíblia, que é a do semeador, onde Jesus disse lá dos 4 tipos de solo e depois ele explica essa parábola. Ele dá o exemplo e depois ele explica. E lá diz de uma que caiu à beira do caminho, a primeira semente, é representado pelo crente carnal. Um exemplo disso é Demas, que amou o presente mundo e não quis nada com a palavra de Deus. Que diz lá o tempo verbal, ouvido. O que isso quer dizer? Ele ouviu uma vez e se esqueceu, não quer dar mais continuidade. Depois, o que caiu entre as pedras é o crente fraco. Um exemplo disso é Judas Iscariotes, que ouvindo, ele estava com Jesus ali, ouvia as palavras. Inclusive, ele deve ter ouvido até essa parábola do semeador, mas ele era crente fraco, ele não tinha raiz. Ele era o crente que se escandaliza por qualquer coisa, o crente Nutella, né? Depois a outra semente que caiu foi entre os espinhos. Essa é o crente menino. E o exemplo de crente menino é o jovem rico, que diz lá em Marcos 10:21 que Jesus olhou para ele e o amou. Só que as coisas desse mundo, né, a riqueza que ele tinha, ele se emudeceu com aquilo e abandonou a palavra de Deus, né? Porque ele lá diz que ouvem ao tempo presente, ele tá praticando o que ele tá recebendo. Ele pratica, só que na hora de dar, ele não dá, ele só recebe, é só até uma segunda etapa. Que eu quero dizer é o crente que caiu na boa terra. Esse é o que nós deveríamos ser. Às vezes damos uma de menino, como às vezes eu dou, me arrependo, mas a gente está tentando, né? Esses são os 2 tipos de semente que elas ouvem, né? Mas as preocupações, né, como diz lá na explicação de Jesus, ela não, as preocupações da vida, ela não dá continuidade para aquilo que propôs, como o que caiu na boa terra, que é o crente forte. Um exemplo disso é Zaqueu, que Jesus não perguntou nada de pedir para ele, como pediu para o jovem rico, e ele se propôs no coração dele lá em Lucas 19, versículo 8, que ele fala, se eu roubei alguém, eu dou a metade dos meus bens, depois restituo 4 vezes mais aquele que eu defraudei. E esse é o crente que caiu na boa terra, que ele ouve e pratica, é uma trinca. Lá ele explica, é aquele que ouve a palavra, né? É um terno, é uma trinca. Ouve, recebe e depois dá. Primeiro ele ouve a palavra de Deus, recebe no seu coração e depois ele dá. E o que acontece depois que ele dá? Vem os frutos, né? Que lá no livro de Mateus, essa parábola é explicada nos 3 evangelhos sinóticos, né? Sinóticos é o que tem a mesma visão, que é Mateus, Marcos e Lucas. Que em Mateus ele fala na ordem decrescente, né? Que a semente vai dar de 100, 60 e 30. E depois vem a de Marcos, a versão de Marcos, que é 30, 60 e 100, a ordem crescente. E a outra do tudo para nada, né? Do tudo ou nada, que é 100 por 1, que Lucas declara. E essa palavra eu quero deixar com vocês. Fique com Deus.